Bom dia, meus amados irmãos e irmãs abençoadas. Hoje são 11 de maio de 2020 e vamos para mais um dedinho de prosa. Quero meditar com vocês na palavra do Senhor, no livro ou na carta que o apóstolo São Pedro escreveu, na primeira carta dele. Muitos de nós mencionamos versículos soltos, avulsos, fragmentamos a essência da palavra do Senhor. Mas, como bons estudantes que vocês são, e com tanta capacidade de compreender as coisas espirituais, as coisas eternas do nosso Deus, exige de nós uma atitude muito coerente com aquilo que nós estamos fazendo. Entre essas atitudes, a leitura. Nunca podemos ler nada, nada mesmo, e principalmente a palavra do Senhor, de forma solta, avulsa, fragmentada. Não se trata só de uma caixinha de promessas. É todo um contexto, é toda uma história. A palavra de Deus tem uma história. Começa no início, que é o livro de Gênesis, e vai construindo essa história até chegar na nova aliança, o Novo Testamento, porque o nosso Deus é um Deus de aliança. Ele fez uma aliança conosco e exige que nós tenhamos uma atitude, um comportamento para nutrirmos e mantermos essa aliança. E assim teremos todos os benefícios, todas as bênçãos, porque é o que todo ser humano deseja, ser abençoado. Então, para você ser abençoado ou abençoada, é necessário que tenha essa atenção ao ler qualquer texto da palavra de Deus. Você precisa conhecer o todo. Você precisa conhecer tudo aquilo que envolve aquele versículo ou aquela ideia que você quer desenvolver, que você quer apropriar, que aquilo fará parte da sua vida. E ao fazer parte da sua vida, se constitui a sua identidade espiritual. Isso não é magnífico? Nós entendermos que o Senhor é pleno, perfeito e usa os seus profetas, usa os seus apóstolos, usa os homens e as mulheres que andou com ele e eles registraram. Lembre-se, é uma palavra viva e eficaz. E o efeito de fato acontece em nossas vidas. Então leiamos a epístola ou a carta do apóstolo São Pedro, capítulo 5. É curtinho, 10 versículos. Leiamos, pois. Portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês, e o faço na qualidade de presbítero, como eles e testemunho dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. Pastoreie o rebanho de Deus, que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que lhe foram confiados, mas como exemplos. Que maravilha, né? Nós temos que ser exemplos. Os homens e mulheres que pastoreiam o rebanho de Deus não devem fazer por ganância, mas por livre e espontânea vontade. Não hajam como dominadores dos que lhes foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, o Senhor Jesus Cristo, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Teremos o retorno, teremos o galardão, teremos o prêmio. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Sejam todos humildes uns para com os outros. Por quê? Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lancem sobre ele
toda a vossa ansiedade, porque o Senhor Jesus Cristo tem cuidado de nós. Oh, maravilha! Estejam alertas e vigiem. Atenção, vigiem. Por quê? O diabo, o inimigo de nossas vidas, o adversário, o inimigo das nossas almas, o que ele está fazendo? Anda ao nosso derredor. Para quê? Rugindo e procurando a quem possa devorar. Ou seja, fique esperto, vigie, não dê lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. Não permita que ele encontre na sua vida situações que ele possa te atacar. Fiquem espertos. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda graça. Isso é um aperitivo? Isso é a maior sobremesa da minha vida. O Deus de toda graça, que o chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. A ele seja o poder. Ao nosso Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, a ele seja o poder para todo sempre. Amém. Veja bem, o apóstolo São Pedro, que gracinha, que homem maravilhoso. Antes era dificílimo, um temperamento intempestuoso, falava o que não devia na hora errada, mas ele é uma das características daquilo que nós somos. Nada que está registrado é para colocar-nos acima de qualquer situação. Não, é para revelar e identificar o que há dentro de cada ser humano. Chega nesse momento, ele já está velhinho. O apóstolo São Pedro escreve para os pastores, para os líderes: olha, tenham alegria em servir a Deus, cuide do rebanho e não faça isso por ganância, não sejam gananciosos, mas cuidem, porque vai chegar o momento que o bom pastor, o supremo pastor, nosso Senhor Jesus Cristo, cuidará de cada um de vocês que creem, que buscam, que querem a sua vinda. Aleluia. E depois ele fala: olha, jovens, submeta-se às autoridades, sejam humildes, sejam submissos. A autoridade pressupõe hierarquia. E nosso coração, o seu e o meu, tem uma coisa que é só pelo poder de Jesus Cristo, que se chama arrogância, soberba. Todos nós temos isso dentro de nós. E é necessário que o identifiquemos sempre no dia a dia, nas relações do cotidiano. Principalmente o apóstolo São Pedro está dirigindo essa palavra aos mais jovens, porque tem mais desejo de superar, não admitem aqueles que vieram antes deles, os mais velhos, os pais, os avós, os tios, os seus pastores, aqueles que têm poder sobre eles. Eles não aceitam, então eles resistem. Aí o apóstolo fala: olha, tenham cuidado, sejam humildes, porque Deus não aceita soberbos. Ele dá graça aos humildes, mas ele arregaça, arrebenta com os soberbos. Então tenha humildade, ouça, aprenda com aqueles que vieram antes de vocês. Vocês não sabem tudo. Não desqualifiquem seus pais, não desqualifiquem seus mestres, seus professores. Entenderam, jovens? Isso que ele está falando, não somente para os jovens, mas para qualquer ser humano. Ter essa consciência de que não temos domínio, nem controle, nem certeza sobre nada. Submetemos à poderosa mão de Deus, que Ele vai dar a devida saída para as nossas ansiedades. Por isso que ele fala: não andeis ansiosos, fiquem calmos. Ansiedade, preocupação, ocupar-se de algo traz doença mental, emocional e física. Então confie naquele que tem o controle, que governa todas as coisas, nosso Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Lance sobre ele toda a vossa ansiedade e ele cuida de vocês. E fiquem alertas: se vocês forem rebeldes, soberbos
e não se submeterem à autoridade de Deus, que é dada a partir das pessoas que têm poder sobre vocês, o inimigo está ao derredor. O diabo está ao meu derredor, ao seu derredor. Ele é um ser espiritual. Então, quando ele percebe que dentro de nós há esse tipo de quebra de autoridade, não aceitamos, ele está pronto para nos devorar. Então, fiquemos espertos e confiemos de acordo com a palavra de Deus. Veja bem, o Deus da graça é Ele. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus. Lancem sobre Ele toda a vossa ansiedade. Todos nós temos ansiedade. Por quê? Queremos ter o controle das coisas. Você pode ter ansiedade, como eu tenho. Eu quero perder peso. Gente, é muito difícil, mas eu não posso deixar que essa ansiedade aumente mais meu peso. Tenho que usar minha mente, colocar diante de Deus, pedir para Ele sabedoria, graça e organizar uma dieta que me permita alimentar de forma correta, menos porção e fazer exercício para ajudar a queimar as toxinas, aquilo que é ruim dentro de mim. Se eu permitir que a ansiedade domine, eu vou explodir de gordura. Mas eu tenho que ter essa coerência, esse bom senso e depender do Senhor, porque o Deus da graça, que maravilha, olha, o Deus da graça que me chamou para a sua glória eterna em Jesus Cristo, depois de eu ter passado por esse sofrimento temporário, ele vai fazer o que comigo? É restaurar, me confirmar, vai me dar força e me porá sobre firme alicerce. E a você também. A Ele seja o poder para todo sempre. Amém. Meus amados, confie nessa palavra e busque de Deus. Está em 1 Pedro, capítulo 5. Veja bem, do verso 1 até o verso 11. Finaliza essa orientação espiritual para todos nós, para os líderes, para os jovens, para todos nós. Não é maravilhoso conhecer a palavra do nosso Deus? Você saber abrir, você saber buscar. Ó Espírito de Deus, fala comigo. Eu quero te ouvir. São 66 livros. 66 livros. Em cada livro, à medida que você vai lendo, o Espírito Santo de Deus vai te dando iluminação, entendimento espiritual aqui. Cai no coração. Porque é uma palavra que fala primeiro ao seu coração. Aí você racionaliza, vai para a sua mente. E aquele princípio eterno faz parte da sua orientação diária, da sua conduta. Louvado seja o nome do Senhor. Oremos a Ele agora e pedimos graça, porque Ele é bom. Senhor Jesus Cristo, Deus de toda glória, reconhecemos que por nós mesmos não conseguimos fazer o que é certo, aquilo que é bom para nós. Dependemos 100% do Senhor e da sua orientação. Nos dê sabedoria para cada atitude nesse dia. Clamamos e oramos no nome de Jesus. Aquela pessoa que está me ouvindo e me vendo, fala com ela e ajude-a a lançar sobre o Senhor toda a ansiedade, porque é o Senhor que cuida de nós. Amém. Meus amados, tenham um bom dia e que o Espírito Santo de Deus os conduza em todas as ações. Cuidem-se nesse momento de dificuldade para quase parte, acho que é um terço da humanidade, ou mais de um terço, está vivendo algum tipo de limitação, de impedimento e afetando todas as nossas vidas. Busque de Deus provisão espiritual, emocional e ore para qualquer necessidade. O Senhor dará a resposta. Que o Senhor os abençoe nesse dia, no nome de Jesus. Eu amo vocês. Hoje, 11 de maio de 2020. Meu nome é Doraci Cifuentes Rodrigues. Um beijo grande. Até mais.